Você falou que beneficia aqui para aproximadamente 40 litros dia. Vamos para o universo da vaca, que para você normalmente, depende da receita, obviamente, depende da raça da vaca, mas normalmente a conta é 10:1, né? 10 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. E a ovelha, cara? A ovelha dá quantos litros uma ovelha que dá muito leite? Putz, uma ovelha que dá muito leite vai te dar 2 litros. 2 litros. Uma ovelha excelente vai te dar 2 litros. Tem ovelhas que são fora da curva, né? Mas eu tô falando numa média. Uma ovelha bacana vai te dar 2 litros. E aí, assim, tem auge de lactação nas primeiras 8 semanas, depois dá uma baixada. Então 2 litros estaria excelente. A maioria não faz isso. O leite de ovelha é um leite muito particular. Infelizmente, nós não temos grandes quantidades no Brasil. Mas algumas regiões, sim, alguns queijos são fabricados. O leite de ovelha, primeiramente, ele tem um alto teor de gordura. Então, ele é muito rico em gordura. Ele é muito rico em caseína, em proteínas. Portanto, ele dá um excelente rendimento na fabricação de queijo. Outra característica muito forte é que ele não contém beta-caroteno, que é a provitamina A, e que dá essa coloração amarelada, por exemplo, o leite de vaca Jersey, que tem muito amarelado a gordura, né? Então, é um leite muito branco e que dá um excelente rendimento. A gordura do leite de ovelha é uma gordura muito particular quando comparamos com o leite de vaca, porque a gordura ela é feita do que nós chamamos de ácidos graxos, que são os elementos que compõem os triglicerídeos da gordura. No caso do leite de ovelha, os ácidos graxos de cadeia curta, que são ácidos graxos que são muito voláteis, então são muito aromáticos, são muito pronunciados. Então, quando você matura um queijo feito com leite de ovelha, o sabor é muito picante, o aroma é muito forte. É um leite realmente muito nobre. E com esses 40 litros, você consegue fazer quanto de queijo? Puta, a gente faz vai usar entre 6 e 7 litros para fazer 1 quilo de queijo. De 6 a 7, 1 quilo. Depende do queijo, né? Mas é mais ou menos isso. É um leite de alto teor de gordura, então você tem um aproveitamento bom, mas é isso. Então só você fazer as contas. É pouco queijo, é pouco quilo, é pouco queijo, é pouco leite. Então a gente tem que organizar tudo, né? E é por isso que acaba sendo um queijo mais caro mesmo, não tem jeito. Porque é pequeno, não é industrializado e tal. Show de bola para a indústria também, tem que ter. Mas o nosso contexto, nosso dia a dia é muito pequeno, cara. Então, por isso que a gente trabalha com microlotes. A maioria dos microlotes já sai meio que pré-vendidos, a gente não consegue ter volume grande. Quando liga parceiro para tentar comprar, não tem jeito, porque a gente não... Nosso tamaninho é esse, a gente não quer crescer, não quer aumentar, não quer dobrar esse tamanho de ovelha. É esse tamanico aí, é esse que tem. Em função desse trabalho todo, que não é fácil, você também não recebe visitação aqui. É. A pergunta polêmica do dia. Cara, a gente consegue receber visita, parceiro comercial, o pessoal que liga, quer fazer uma degustação, porque tem interesse em discutir produto, quer trocar figurinha, outros produtores querem trocar figurinha. Quando a gente consegue, a agenda também não é fácil, dá uma organizada e consegue. Mas se eu tô recebendo alguém, eu não tô trabalhando. Nem a BAC faz o queijo. Eu não tô cuidando das meninas, a Bar não tá fazendo queijo, então fica todo meio parado. Então a gente realmente toma cuidado com visitação. Visita de fora, cara, por enquanto a gente não consegue. Muita gente manda mensagem, quer saber, quer vir ver e tal. Acho legal, adoraria poder receber, mas o dia que a gente for receber é porque a gente já não tá mais tocando. Eu não sei se eu não quero também parar de tocar, porque a gente ainda tá apaixonado pelo dia a dia, pelo método. Funciona pra gente. Então, gente, para visitar tudo isso aqui, ó, só com o programa. Vamos fazer. Hoje a gente tem 2 famílias de queijos, né? A gente produz os queijos considerados frescos, digamos assim, ficam só na câmara fria tradicional, né? E a gente tem os queijos maturados, que vão para a cabo subterrânea. Então a gente tem o tipo Boursin, aquelas bolinhas gostosas, de ovelha, tem o de mofo branco, tipo camembert, um jeitinho um pouquinho diferente, mas mofo branco, e são feitos em cima, são feitos na carne normal, né? Na câmara fria normal. E aí tem os maturados. Todos os queijos que são maturados são 3. Eles vão mudar por tempo de maturação e o tempo que ele fica em contato com aquela flora, com aquela... Mesmo queijo com tempo de maturação diferente. São 3 queijos diferentes. São 3 queijos diferentes. 3 queijos diferentes. Um deles a gente tem com 2 períodos, né? 2 maturações diferentes, 6 a 9 meses, 9 a 12 meses, que é um queijo curado, é um queijo de longa maturação. E a gente tem um queijo, que é um queijo típico dos Alpes franceses, que a gente deu uma releitura também lá, é feito desnatado, que a gente fez com bastante gordura, queijo mais jovem, mas com personalidade, fácil de comer, que é legal. E um queijo curupum, que é um queijo mais
universal. A derretida é uma delícia, sendo da família do Gouda, uma coisa mais ou menos assim. Então são 3 releituras que a gente fez, que na verdade a variabilidade, a nossa assinatura nem é na receita inicial, é quando vai pra cave. Porque é quando tá lá que a mágica acontece. É daquele... no escurinho do cinema ali que tudo se transforma. E Vitor, me fala, como que você percebe o mercado do queijo brasileiro hoje e como que você vê o futuro dele? Dudu, acho que a gente está num cenário, num momento muito promissor. Percebo que a gente está acompanhando uma evolução e os produtores se compreendendo e construindo esse cenário de uma forma belíssima, e o público também se interessando cada vez mais pelos queijos artesanais brasileiros, entendendo que a gente tem uma identidade muito própria. Então os nossos queijos, eles não são melhores ou piores do que os europeus, do que os argentinos, mas eles têm a nossa identidade brasileira. Então acho que tem muito trabalho ainda pela frente, a gente ainda tem que trabalhar, e é um trabalho, acho que educativo, a gente mostrar para o público, a gente divulgar, a gente mostrar, estudar, né? Acho que a gente está num momento ainda de muita compreensão, mas eu percebo que os produtores, eles estão procurando dia a dia, ano a ano, uma qualidade, entendendo os seus processos e entregando um produto muito diferenciado, com identidade própria, com autenticidade. Acho que isso que a gente tem que procurar entender. Quais são as autenticidades do nosso Brasil, e cada cantinho tem características muito próprias. Então eu vejo esse universo e esse momento, né, de forma muito otimista, mas sabendo que, né, quem está nesse barco tem muito trabalho pela frente também, mas é muito bom perceber que a gente está junto de uma série de profissionais. Sou cozinheiro, chefe de cozinha, como você mencionou, e também vejo como os profissionais da gastronomia estão olhando de uma forma muito diferente para os nossos queijos brasileiros, e a utilização disso, né, é uma vitrine muito positiva. A gastronomia brasileira está abraçando os queijos artesanais, então eu acho que estamos no caminho certo. Muito trabalho pela frente, desafios inúmeros para diversas esferas desse universo, mas acho que a gente está caminhando muito bem e fortalecendo o cenário. Como que você vê essas novas queijarias, né? Essa nova geração de queijeiros? O que eles contribuem para esse mercado hoje? O que eles estão fazendo de diferente que você tem percebido? Legal, Dudu. Eu atuo muito nessa divisa de cenários entre Minas e São Paulo, né? A Mantiqueira é isso. A Mantiqueira está em 3 estados, né? Rio, Minas, São Paulo. E eu vejo muito um movimento de ambos os lados dessa fronteira. Então eu percebo queijarias tradicionais, Minas tem mais a tradição atrelada ao ofício do queijeiro, mas vejo novas gerações de queijeiros mineiros surgindo e também trazendo, atrelados e trazendo a tradição, mas inovando e dando novos passos, né, para o trabalho, para o ofício, para o legado da família muitas vezes. E acompanho também o cenário paulista, que é mais inovador, que traz técnicas, que traz combinações, receitas. Eu acho que ambos os movimentos, eles contribuem muito para o cenário queijeiro brasileiro. Acho que a gente precisa disso, né, dessa oxigenação atrelado à inovação ou à tradição. Acho que tudo isso faz parte do nosso cenário. Então eu vejo, assim, muito positivamente. Acho que faço parte também desse movimento de novas gerações aí, de pessoas que trabalham com queijos, né, no meu caso, na maturação. Mas eu acho que tudo isso compõe o que a gente precisa em termos de cenário e mercado brasileiro do queijo. Cara, eu acho que o céu é o limite para o queijo artesanal brasileiro. A gente é incipiente, a gente começou em 21, tem muita gente que está na frente, que já fez muita coisa maravilhosa, que a gente se inspira. E essa criatividade do brasileiro, a capacidade de fazer, mesmo com dificuldades de legislação que estão melhorando e leva um tempo, vai levar um tempo, não tem jeito. Eu acho que não tem limite. Tem muita gente fazendo muita coisa diferente, muita gente que está aparecendo agora, que estava na informalidade, está formalizando, está mostrando a que veio. E diferentes tipos de queijo, diferentes tipos de leite, e às vezes muitos leites combinados, né? Faz com vaca, com búfala, ovelha com cabra. Mas um blend legal. Um blend diferente. Então, assim, eu não vejo limite para isso, cara. Tem que ter investimento, tem que te formar conteúdo, tem que explicar para as pessoas como comer, explicar para as pessoas que o mofo do bom é bom. O mofo do mal não é bom, mas o mofo do bom é bom. Tem que entender isso, a maturação, os fungos, tudo isso é uma coisa nova para o consumidor brasileiro, que está acostumado a ver queijo lisinho e tal, vai gerar uma interrogação. E aí tem que ter conteúdo para explicar,
para mostrar, para valorizar isso tudo. Acho importantíssimo. A gente acabou de começar. Tem muita gente que já está há um tempão aí, a gente se inspira neles e eu não vejo... Eu só vejo crescimento. Eu acho que o futuro é bonito. Henrique, o que o queijo significa para você, cara? Zé. Cara, o queijo para mim é o fruto dessa terra. É o resultado final de tudo que está aqui. Não só do leite. Do contexto completo. Para mim, o contexto é importante. Não tem ousadia de achar que... Vamos perceber isso no queijo. A gente quer fazer um queijo de qualidade, o queijo tem que ser bom ao comer o queijo. Ponto. Mas para mim o que está por trás eu acho importante. E a gente gosta, a gente faz, isso é o nosso dia a dia. Tanto é que o meu trabalho é cuidar do antes, né? Eu cuido do antes do leite. Eu cuido das meninas, da terra e tal. E depois que eu entrego o leite para a Bar, aí o queijo é com a Bar. Então esse antes e esse depois, eu acho fundamental. Sem a Bar não tem o queijo. E sem mim não tem a terra, que eu acho que a gente precisa dar para as meninas, para elas verem bem e oferecerem o leite para a queijaria. Então eu acho que antes do leite chegar, tem uma função importantíssima aqui, que é tão importante quanto o queijo na minha cabeça, porque é o contexto completo, né? Elas moram ali e o resultado de onde elas moram, da felicidade delas, vai para a queijaria. Se não morar legal, bicho, eu acho que não vai legal, entendeu? E assim foi mais um episódio do Eterno Enquanto Cure, falando sobre a nova geração de queijeiros. E que eles continuem assim, unindo tradição, paixão, inovação e autenticidade, elevando essa arte em novos patamares, explorando sempre os sabores que o mundo dos queijos tem para oferecer.